Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e esse aqui é o canal Heron Educador. Você já sabe. Ora, eu quero te chamar a atenção para a gente refletir sobre os valores aí da antiguidade, principalmente um elemento muito presente na nossa realidade, que é o conceito de cidadania e o conceito de democracia. Conceitos esses amplamente desenvolvidos na época da Grécia Antiga, no qual o conceito de democracia surgiu numa dessas polis. Pô, não sabe o que é polis? Não entende muito bem como surgiu esse conceito de democracia nas polis? Então tá na hora de você prestar atenção aqui na minha aula e, claro, dar aquele like aqui de uma vez no meu vídeo, se inscrever no meu canal e seguir estudando aqui a história. Então, vamos à aula? Eu gostaria de começar a falar para vocês aí a respeito de um posicionamento, digamos assim, geográfico. Nós estamos falando aí de uma região banhada pelo chamado Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. Tá? Uma região de penínsulas e de diversas ilhas diferentes. É nessa região aqui que a gente tem a Grécia Antiga, que não é especificamente o espaço geográfico da atual Grécia. Ela é muito mais ampla, pega pedaços aqui, olha, principalmente da Turquia, da atual Turquia. Então, é uma percepção aí geográfica para que você possa se posicionar e entender sobre o que nós estamos falando. Estamos falando aí de 2.500 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás. Mas no que tange aí a organização política e econômica das polis, a gente vai ter a chamada cidade-estado. Polis e cidade-estado é basicamente a mesma coisa, é uma cidade independente política e economicamente. Cada uma dessas várias cidades, ela vai ter uma autonomia para organizar socialmente, algumas com elementos de monarquia, outras com elementos de oligarquia e por aí vai. Vão se organizar através de tributação, vão se organizar através de organização de umas mais voltadas para a guerra, outras mais voltadas para o comércio, cada uma vai ter a sua autonomia. Mas existem alguns fatores, digamos assim, que vão interligar todas essas polis, que são fatores basicamente culturais e também históricos. Porque nós temos aí uma língua única falada em toda a região, que é o grego, e também uma cultura única, que é a chamada cultura helenística. Ah, professor, mas por que helenística? Porque os gregos eram chamados pelos outros povos de helenos. Daí a ideia que a gente tem da mitologia grega com a Helena de Troia, aquela que foi roubada, a beleza que foi roubada dos gregos pelos troianos, certo? Troia, que é uma cidade-estado extremamente importante, mas que fica no território geográfico onde é hoje a Turquia. Então você tem vários elementos que vão ligar todas essas. A própria mitologia é um elemento extremamente importante que vai ligar todas essas polis num sentimento comum. Bom, além disso, as polis mais importantes aí a gente vai destacar é Atenas e Esparta. E a gente vai começar falando de guerras e batalhas, porque nós vamos falar de Esparta, uma sociedade onde você tem um poder da oligarquia, onde os chefes guerreiros sempre estavam no comando, eram os monarcas ali, os generais, sempre os mais importantes e mais destacados estavam à frente do poder. Era uma sociedade basicamente voltada para guerras, no qual eles vão saquear outras cidades, fazerem muitos escravos que vão ajudar na produção daquilo que vai precisar para Esparta progredir. É uma sociedade onde você tem os soldados sendo treinados desde criança, então a educação espartana é uma educação voltada para a guerra. Desde muito pequeno, todos são treinados a lutar e morrer por Esparta, que seria a glória máxima, e a gente vai observar aqui a Liga de Delos, que vai ser montada para lutar contra os
persas. Os persas, claro, eles eram um império muito grande, tinham crescido o olho sobre as riquezas que tinha essencialmente Atenas, mas o poder também de Esparta. Eles vão bater, os persas batem de frente com os partas. Inclusive tem um filme muito bom que eu destaco para vocês, 300, no qual mostra a batalha de Termópilas entre o líder Xerxes contra os espartanos, no qual há uma vitória por parte de Esparta, mas a tentativa dos persas sempre em tentar destruir a Grécia, ela vai continuar. E para acabar com a ameaça persa, vai ser criada a Liga de Delos. E essa Liga de Delos é de extrema importância porque ela vai dar uma força muito grande para e um destaque também muito grande para a cidade de Atenas. É claro que Esparta não vai querer ficar de fora disso, monta também a chamada Liga do Peloponeso, e essas duas ligas acabam entrando em conflito na chamada Guerra do Peloponeso, lá entre 1431, entre 431 a 404 a.C. É claro, a gente está falando de um período anterior a Cristo, por isso a data ela vai declinando até chegar ao ano 1 de nascimento de Cristo. E vale destacar aqui também a respeito do calendário, já que eu entrei nesse assunto, o Jesus Cristo nasce no ano 1, não existe ano 0 no nosso calendário. Seja lá como for, a Guerra do Peloponeso acaba com a vitória espartana, mas as cidades em frangalhos, extremamente enfraquecidas. E isso faz com que o Império da Macedônia invada os gregos, ou seja, os macedônios eram um império também muito forte, também muito voltado para a guerra. O Filipe II, rei da Macedônia, estava ali à espreita, esperando a oportunidade correta, e quando percebe que a Guerra do Peloponeso acaba e as cidades estão enfraquecidas, o Império da Macedônia consegue invadir com certa facilidade. O próprio filho do Filipe, Alexandre, vem a se tornar um grande divulgador das ideias, ou um grande divulgador da cultura helenística, quando ele surge como grande imperador da Macedônia e com a alcunha de Alexandre o Grande, que vai invadir diversos territórios, expandindo a cultura helenística. Passando para o próximo tópico, a gente vai falar sobre a cidadania. De modo geral, na Grécia, os cidadãos eram um grupo muito pequeno de pessoas. Cidadão é aquele que tem o poder de decisão na polis. Todo aquele que tem algum tipo de poder dentro da cidade é chamado de cidadão. E na Grécia Antiga era um grupo muito pequeno. Na maioria das vezes eram homens maior de idade, aí depende, algumas cidades-estados colocavam 18, outras colocavam 21 anos, tinham que ser livres e cidadãos. Nascidos dentro da polis, ou seja, se você era, por exemplo, espartano e fosse morar, o que era muito difícil, mas fosse morar em outra cidade, como por exemplo Atenas, você não seria cidadão ateniense. Só é cidadão ateniense aquele que nasce na cidade, aquele que nasce em Atenas. Todos os outros eram considerados estrangeiros e, por fim, você tinha que ser livre, não poderia ser escravo. Era uma sociedade onde você tem muitos escravos, em sua maioria os escravos eram por guerra, mas havia também muitos escravos por dívidas, principalmente em Atenas, que eu vou dar um destaque maior porque a gente vai falar agora sobre a democracia. Democracia, em grego, quer dizer basicamente o poder do povo. Agora a gente precisa entender quem é esse povo. Esse povo era o cidadão, ou seja, mulheres, menores de idade, escravos, estrangeiros, nenhum desses podiam participar da democracia. A democracia era algo exclusivo de um grupo muito pequeno de atenienses. Ainda assim, eles vão ter o direito de escolha. E era uma democracia direta, diferente do que nós temos hoje na maioria esmagadora dos países. A democracia, hoje, ela é representativa. Eu vou explicar qual é a diferença de um para o outro. Na Grécia, em Atenas, a gente vai ter a democracia direta, onde o cidadão diretamente pode debater sobre os assuntos da cidade e ele vai, digamos assim, escolher o próprio caminho da decisão. Então, eu sou um cidadão grego, eu vou lá, tenho uma tese de algo que possa melhorar
a Atenas, vou até a Ágora, faço o meu discurso, tento convencer as pessoas e no final há uma votação e diretamente cada cidadão tem direito a um voto levantando a mão. Tá? A ideia da democracia começa lá com Clístenes em Atenas e o objetivo dele era dar igualdade a todos os cidadãos, a ideia da isonomia, que é o princípio básico para a democracia. Todo mundo tem direito a apenas um voto, todo mundo tem os mesmos direitos, todos os cidadãos, que é um grupo pequeno. Ah, professor, mas você está destacando toda hora que era um grupo pequeno, porque a gente tem uma ideia de democracia como algo muito amplo de participação popular, o que não havia em Atenas. Seja lá como for, hoje nós temos um modelo de democracia muito diferente. Veja bem, você não tem como diretamente defender as suas ideias para a esfera municipal, estadual e muito menos federal. O que você faz é escolher democraticamente um representante, aquela pessoa que vai defender as suas ideias no Congresso, seja ele na Câmara dos Deputados, seja ele no Senado, seja ele dentro do município com a Câmara dos Vereadores, são pessoas que vão representar você. Essa é uma grande diferença, né, entre esses dois modelos, que aqui no Brasil seria inviável você ter a possibilidade aí de uma discussão e, se você é a favor de uma determinada emenda, você levantar a mão. Isso é inviável, tá? É impossível isso acontecer. Basicamente, nós temos a democracia indireta na escolha dos nossos representantes. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Se você gostou, não se esqueça, dê um like aí no vídeo. Isso vai ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo e fazendo aí o nosso curso de História prosperar. Muito obrigado, até a próxima e valeu!